Fala, empresário, tudo bom? Seja bem-vindo a mais um episódio da Roda Digital. Não sei se você já sabe como é que funciona. É o seguinte, a gente se reúne com poucas pessoas aqui que podem me perguntar o que elas quiserem sobre o negócio delas. Tem coisa que eu sei responder, tem coisa que eu não sei, tá tudo bem, se eu não souber eu vou falar, mas tem uma coisa que eu não faço é esconder o jogo. Eu entrego todos os pulos do gato, se é que existem, as estratégias, as coisas todas. É bem legal para você poder assistir e saber como é que a gente faz numa empresa grande. Não sei se a sua empresa é grande, se é pequena e tal, mas tem gente de todo tipo e a gente vai respondendo e vai ajudando as pessoas o máximo que a gente puder, tá? Esse é o meu comprometimento. Eu falo normalmente das coisas que a gente faz, das coisas que a gente realmente está testando, treinando, fazendo, que já deu certo, já deu errado. Se você está aí assistindo a gente em casa, o que vai acontecer? Você pode mandar suas perguntas para a minha equipe, pode fazer comentário aí no vídeo, né, no YouTube e tal. Eles mandam, isso vira conteúdo depois que eu gravo também, tá bom? Então vamos lá, gente. Boa noite. É muito legal receber vocês aqui. E aí, você vai fazer a primeira pergunta? Vamos lá, Bruno? Não, tenho 39 aqui anotado, mas tá tudo bem. É que uma eu já respondi off. Não, teve... E do episódio passado também me ajudou muito, explodiu minha mente. Cheguei em casa e falei assim, amor, você devia estar lá. Agora eu trouxe ela pra cá. Tá certo, você. Tudo que a gente faz em casal, a gente faz melhor. É verdade, muito verdade. E é o seguinte, acho que... Vou pegar aqui pela primeira. Uma grande dificuldade que eu tenho é criar um time, né? Então, deixa eu me apresentar, né? Sou Felipe, para quem não me conhece. Eu ajudo infoprodutores a vencer os seus bloqueios e medos para escalar o negócio. E também os mentorados e alunos dos infoprodutores. Mas assim, uma coisa que na rodada passada você me falou, Felipe, você tem que multiplicar mais vocês. E falou até que no Olhos de Águia tem os coaches, né? Deve ter uns 30 coaches lá. E é um calo, é uma dificuldade. É um prato que a gente gira. E quando menos espera, esse prato está bambeando. Então, vai cuidar de outras coisas, que é como estruturar um time, mas assim, da base. Né? Há pouco tempo eu precisei reinventar meu negócio todo, mudar de cidade. Quantas pessoas você tem hoje? Hoje eu tenho 3 pessoas. Tá? Então, assim, a pergunta é essa. Como é que eu estruturo um time da base para que ele possa crescer e eu fazer aquilo que você me falou que me marcou muito? Se você está olhando para o agora e não tem ninguém olhando para o futuro, né, o futuro não vai ficar bem definido. Ou seja, não vai prosperar. Então, essa é a minha primeira dúvida. Como é que eu crio um time, mas da base? Não um grande time, um pequeno time e começar a escalar isso. Tá, a primeira coisa que eu vou te dizer é o seguinte. Você vai criar um time a vida toda. Não, por que eu estou falando isso? Porque o time que você vai criar agora... ele não é o time para quando você tiver maior. E não é o time para quando tiver gigante. Não é o time. Então, você vai criar time o tempo inteiro. Tá? Essa é a primeira coisa. Na hora que eu for te falar como se replicar, eu vou até fazer uma coisa diferente, passo o microfone para a Tati poder responder isso, porque ela teve que se replicar. E aí vai ser legal ela poder te dizer como foi que a gente fez esse processo. Mas o que acontece é o seguinte. Eu acho que quando a gente está com um time pequeno, 3, 4, 6 pessoas e tal. A primeira coisa que a gente precisa fazer é contratar pessoas que nos desafoguem de coisas que ou nos dão trabalho e é uma coisa mais manual, que não precisa refletir tanto em cima, ou coisas que a gente não faz tão bem, ou então coisas que tiram o nosso sério, né? Por exemplo, eu tinha que ficar editando vídeo e eu achava muito chato de fazer. A primeira pessoa que eu contratei foi editor de vídeo. Né? Então, primeiro é legal saber quem são. Então, são essas as pessoas que você vai trazer. E aí, o que tem que acontecer é o seguinte, elas não são pessoas sêniors. Porque o cara que é mais sênior, ele já quer ter uma estrutura maior, ele vai receber mais, você não vai poder pagar, tal. Então, você tem que estar disposto a ensinar o cara. Isso daí é importante, você tem que estar disposto a ensinar o cara. E aí tem uns jeitos meio tupiniquim de ensinar o cara que funcionam bem, assim. Por exemplo, tem um monte de coisa que você que faz ali hoje. Sei lá, você que coloca os e-mails todos, prepara os e-mails, vai lá no autoresponder e tal, aquela coisa toda. O que é um jeito mais tupiniquim de fazer? O cara está sentado do teu lado, você põe o teu celular num tripé, você aponta para você, e aí você vira pro cara e você vai falar assim, ó, antes de gravar mesmo, você vai falar, o teu primeiro trabalho é
transformar tudo que eu vou gravar aqui num processo. Você vai ter que destrinchar isso daí, dizer como é, tal, não sei o quê, eu vou te mostrar como é. Aí você começa a gravar, fala, então, ó, tô aqui ensinando como que eu mando um e-mail. Passo 1, abro o autoresponder. Passo 2, tá, põe aqui no criar e-mail. Passo 3, sabe? É isso, de verdade, assim, for dummies. Sabe, esse é um negócio mais. Aí você faz aquilo tudo, gravou. Aí qual o primeiro passo? O passo do cara é pegar aquilo, destrinchar, escrever num processinho. Passo 1 é isso, passo 2 é aquilo, passo. Não. Ele vai te entregar, você vai ver que tem erro. Aí você vai mandar ele consertar e vai voltar pro cara, tá? E aí ele vai criar um checklist de coisas que você precisa fazer. Eu, no começo, eu tinha vários videozinhos e eu subia no YouTube como privados para poder os caras irem fazendo aquilo ali. Você vê que é um processo bobo, assim, tô falando de um jeito simples de fazer, que não precisa ter um software fodão, não precisa ter nada disso, tal. O que vai acontecer? Paciência, porque esse cara vai fazer muita coisa errada. Mas muito, porque você não está trazendo um cara sênior. O cara vai fazer muita coisa, esse cara vai te dar raiva. Porque, na verdade, o que vai acontecer é que se você pegasse para fazer, você ia fazer mais rápido. E aí, o que você vai fazer? Você vai deixar ele fazer errado. Você vai corrigir ele ter feito errado. Você vai ter essa paciência maior do mundo, tal, que dali a 2, 3 meses ele está fazendo bem e vai chegar uma hora que ele vai fazer melhor que você. Tá? Então, e isso vai servir para cada uma daquelas coisinhas que você só fazer. Ah, Bruno, mas tem coisa que eu não sei fazer. Eu não sei fazer tráfego. Bicho, paga um curso de tráfego pro cara e fala para ele descrever o processo. Fazer. É a mesma coisinha. Tá? Beleza, você vai crescendo ali, quando você tiver umas 12, 15 pessoas, tal, é legal você ter um RH. Aí você vai trazer uma pessoa que ela é que vai fazer esse processo de gerenciar eles, de contratar, essa coisa toda, tal. Você vai começar a crescer. E aí essas pessoas vão começar a ser mais demandadas. E aí eles vão começar a ter que fazer coisas que eles não sabem. Que eles sabiam tocar uma empresa que faturava X, mas não é que fatura 2, 3, 4 X, o cara não sabe. É mais gente para suporte, é mais vídeo, é mais um monte de coisa. E aí eu estou sempre disposto a pagar um treinamento, fazer alguma coisa do gênero, tal, desde que esteja ali no fluxo de caixa da empresa, tal, né? Então você vai, paga um treinamento de copy, paga um treinamento de, o cara pode ir melhorando. Aí o que vai acontecer é que você vai salvar aí uns 10%. Porque tem gente que vai querer melhorar, vai querer avançar, a maior parte não vai. E aí o que vai acontecer não é que você vai mandar embora, os caras vão começar a pedir para ir embora. Porque você começou a aumentar o nível de coisa que você tem que fazer, o nível de exigência, o cara começa a ficar frustrado, tem mais trabalho, tem mais não sei o quê, gera frustração no cara. Ele mesmo pede para sair. Ele vai pedir para sair. Alguns você vai ter que mandar embora mesmo. Ele vai pedir para sair. E nessa hora, o que acontece? Você começa a falar assim, fiz alguma coisa errada. Contratei errado, tá todo mundo indo embora. É impressionante, fala, contratei errado. Já aconteceu isso. Não é? Tá todo mundo indo embora, contratei errado. O que foi tal? Não é, que agora tá no outro patamar. Aí você sobe o patamar salarial e começa a exigir mais. Sabe? E isso vai acontecendo a cada vez. Você não monta uma empresa e traz um cara que é um super gerente, não sei dos que lá, né? Os caras, a empresa cresce. Então, eu e a Tati, a gente até brinca assim entre a gente, que a gente fala assim, a gente sai fazendo um monte de coisa e a nossa equipe sai consertando. E aí sai criando processo, sai fazer... Por quê? Porque eu tenho muito amigo que ficou pelo meio do caminho, nesse mercado, estou no mercado há 10 anos, que ficou pelo meio do caminho porque queria que tivesse tudo perfeito para poder fazer as coisas. Sabe? Sendo que, na verdade, você faz e depois as coisas vão ficando boas. Nunca ficou perfeito, até hoje não é perfeito. Até hoje. Nunca ficou, tá? Mas, então, o meu papel, por isso que eu falei que o meu papel é olhar para o amanhã, hoje é com eles, bicho. Então eu tô lá, e aí eles têm que ajustar, tal, aí tem hora que eu e a Tati a gente fica angustiado, tal, né? Tem errinho que vai se repetir sempre, você tem que saber que sempre vai ter erro, mas se fosse você não estava cuidando da manhã, tá? Não sei se eu ajudei. Muito bom, muito bom. E Tati, você pode... Meu amor, fala como é que você se replicou. A mágica a mágica da multiplicação, né? 5 pães, 2 peixinhos. Tá me botando pra trabalhar, né? Entendi. Eu gravei conteúdo essa semana já, meu filho. Agora tá vendo?
Tô brincando. Quando nós começamos a pensar na contratação, primeiro foi de pessoas que pudessem ajudar os alunos no mesmo nível técnico que eu ajudava, sem ser suporte, né? Porque suporte a gente treina as respostas, escreve umas respostas prontas e o suporte envia ali. Não é isso. É ajudar no nível técnico, bom, né? Aprender o método para poder ajudar os alunos. E aí eu falei para o Bruno, Bruno, como é que eu vou tirar da minha cabeça para passar para eles? Porque tem coisas que eu faço que não é assim, 2 mais 2 é 4, aí, né, você tem o conhecimento, aí você já tem anos de experiência, você um pouco, tem coisa intuitiva e tal. Eu falei, é muito difícil, eu não vou conseguir treinar uma pessoa, essa era a minha resistência, né? Mas aí conversando, o Bruno falou assim, não, você consegue, você tem coisas, você consegue padronizar algumas coisas de como você pensa para decidir um tratamento para uma pessoa, e às vezes a pessoa tem os mesmos problemas que outra, mas o tratamento da outra é diferente. Essas nuances, né, elas são difíceis de você passar. Mas aí eu comecei aos poucos a gravar um treinamento. Então eu separei alguns tópicos que eu achava interessante e eu comecei a fazer um mapa do meu pensamento, assim, não, para tratar essa pessoa que tem miopia, eu preciso ter essas prioridades, mas se a pessoa também tiver glaucoma, e aí eu fui montando e consegui montar uma lógica, por incrível que pareça, de como a pessoa ali ela poderia ajudar o aluno. Gravei todo esse treinamento, fui gravando aos poucos, assim, não foi nada muito difícil de fazer. Gravava, tinha um tempinho, separava uma tarde, gravava um módulo, gravava outros módulos, né? E no início esse treinamento ele foi um high ticket nosso. Só que aí depois eu comecei a formar esses profissionais, porque eu falei, olha, eu vou cobrar, já que eu estou gravando, vou cobrar um high ticket e as pessoas elas podem ajudar os meus alunos ou elas podem trabalhar também, não trabalhar comigo. Mas a gente depois mudou de ideia. A gente falou, não, vamos fazer o seguinte, a gente vai só treinar aquele que for ficar com a gente. Então, a gente treina os profissionais e eles são formados como coaches visuais, né, educadores visuais, eles são formados e eles passam por esse treinamento online, tudo online, e depois eles vão atender os alunos como um teste. Então, tem alguns passos que depois a gente foi formando. O primeiro passo foi gravar o curso, botar o povo lá dentro, eles fizeram o curso e começaram a atender os alunos. Hoje, os nossos alunos recebem 2 sessões individuais, por videochamada mesmo. Então, eles recebem... Todos os alunos recebem todos os alunos do Olhos de Águia, que é o nosso produto mais... um pouco mais, né? Está ali no meio ali do funil, ele recebe 2 atendimentos individuais dessas pessoas, tá? Só que eu percebi o seguinte, depois de ter feito isso, eu percebi que os alunos não demandavam de mim, mas essas pessoas demandavam de mim. Porque eu formei ali 30 pessoas, só que elas não tinham para quem tirar dúvida, elas iam tirar dúvida comigo. E aí as dúvidas dos alunos, na verdade, eles sanavam um pouco, mas o resto vinha comigo. Então, eu chamei um terapeuta que trabalhou comigo há um tempo e a gente chamou ele de Master Coach. Por quê? Eu sei que ele tem essa capacidade, eu treinei ele para isso e coloquei ele como uma camada entre os coaches visuais e eu. Hoje eu nem lido com eles mais, é só essa pessoa. Então, as dúvidas vêm para essa pessoa. Eles têm um grupo onde essa pessoa lida. Hoje, na verdade, eu não estou à frente de nada desse processo. Por quê? A nossa equipe de contratação, ela dispara essa demanda, as pessoas elas se inscrevem para prestar esse serviço, elas passam pelo treinamento online, assim que termina o treinamento online, o Master Coach conversa com ela, tira algumas dúvidas numa individual. Depois disso, ela assiste atendimentos de alunos. Então, ela vai só ficar observando outros coaches que já estão mais experientes fazendo, só observando. Depois, ela vai atender, depois que ela observou bastante, ela vai atender sendo observada pelo Master Coach. Então, ela vai atender com supervisão. Na medida em que ele liberou, ele fala, agora você está pronta, ela começa a atender os alunos. Então, é um processo que demora mais ou menos uns 1 mês e meio a 2.
Mas é uma máquina, assim, que funciona super bem. E aí a gente começou a perceber que essas pessoas poderiam também dar aulas, gravar conteúdos, aulas tira dúvidas e aula do lançamento. Agora mesmo tem 2 coaches ao vivo fazendo as aulas de aquecimento do lançamento. Então a gente começou a fazer alguns treinamentos, eu mesma dei assim, mas bem superficial, de como fazer as aulas. A nossa copywriter escreve o roteiro das aulas e aqueles coaches que são melhores na câmera, melhores no ao vivo, também dão aula. Então eles entram ao vivo e fazem muitas lives do próprio lançamento. E também conteúdo. Então, eles gravam ads para chamar para as aulas, eles gravam ads do próprio conteúdo. Ou seja, são pessoas que acabaram ali também suprindo várias demandas que eu tinha que fazer. E depois que a gente conseguiu completar esse processo todo no português, a gente fez isso para o espanhol. Então, hoje tem mais ou menos, são mais ou menos 30 coaches, acho que são 15 a 20 no Brasil, né? No Brasil, no mundo todo, né? Que falam português. E quase isso, acho que uns 12 que falam espanhol, que atendem. Então, a gente tem coach que chama a gente de educador visual na Argentina, na Colômbia, no Peru, e eles atendem por videochamada e fazem todo esse processo de treinamento. E 1 ou 2 vezes ao mês eles têm treinamentos também, com o Master Coach e com as pessoas que coordenam ali para dar alguns direcionamentos e tal. E o que é mais legal é que, nas sessões individuais, como a gente tem uma esteira de produtos, eles oferecem suplemento, eles oferecem, agora a gente está com uma recorrência pós-curso, eles oferecem a recorrência, então a gente vai treinando para que eles façam isso também, eles participem desse processo de venda. Então, acho que basicamente isso. Primeira coisa é gravar o treinamento, tirar da tua cabeça, dá para tirar da tua cabeça. Tua cabeça, não, a gente não é insubstituível, gente, em nada, esquece. Então, dá para tirar da tua cabeça, pensar em alguém que se destacou dali, ou alguém que já trabalhou com você para ser a pessoa que tira as dúvidas e montar um processo de treino em que você vai saindo desse processo aos poucos e isso fica automático. Daqui a pouco você vai ter vários de você aí. Só um adendo mesmo. E vocês pagavam essas pessoas por comissão ou salário normal? Não, é por salário mês. Normal. É uma remuneração fixa mensal. Massa. E elas têm, numa média de atendimentos, de 100 a 120 atendimentos por mês. Então, elas vão atendendo ali os alunos e dando as aulas também. E nesse produto de recorrência... Fala aí. Acredite que isso é escalável. Parece que não, porque a pessoa recebe 2 atendimentos no curso, pois o nosso produto de recorrência, ela recebe atendimento todo mês. Ela paga uma assinatura e ela recebe atendimento todo mês. Individual. Então, é replicável. Agora, uma coisa que, só para fechar o ciclo todo que você falou desde o zero, todas as vezes que Tati e eu vamos fazer alguma coisa, a gente sempre pensa assim, como da próxima vez não sou eu? Ou como eu vou fazer isso só uma vez? Tá? Então, se o não sou eu, tá gravadinho para alguém fazer. Se é só uma vez, você não põe data. Então, quando eu lancei a primeira turma do Empresários Digitais, por exemplo, estava no meio da pandemia, tudo fechado, e ao invés de eu dizer assim, pô, você está vendo aí que a gente está em pandemia, está acontecendo tal coisa assim, assado, eu falei assim, quando o mundo entrou em pandemia, isso aconteceu. Estava acontecendo naquele momento. Eu estava falando ao vivo e tal. A Tati, por exemplo, tem um criativo de anúncio que funciona muito bem, então por isso até hoje a gente não substituiu ele, que ela falava assim, porque mais de 40 mil alunos, não sei o que, já ajudados, tá? Hoje a gente tem mais de 100 mil. Então, a gente usa o mesmo criativo, na hora que ela vai falar mais de aí, dá uma picotadinha no áudio, aparece embaixo assim, 100 mil alunos, o Diego abaixou o som bem na hora, assim, abaixo dá uma picotadinha, mais 100 mil alunos, tal. Então, a gente reaproveita muita coisa, tá? E isso serve para a contratação das pessoas também, para que você possa automatizar coisas, usar coisas 2 vezes e tal. Entendeu? Isso é extraordinário. Tati. Isso eu vou falar. Se eu explicar como é que é essa recorrência nova que a gente criou, que esse produto é muito bom, cara. Não, é sensacional.
E só a Tati que entrega. A Tati não entrega nada desse conteúdo, só os educadores visuais. Não, nada. Como que funciona? A pessoa paga uma mensalidade, ela recebe um atendimento por mês do educador visual, ou então do especialista, que é do instituto, que é para o corpo todo. Tal. Tem as duas recorrências, elas são iguais. E entra numa comunidade, no Facebook. Por enquanto é no Facebook, a gente já está criando um aplicativo próprio, mas tem aula todo dia, lá, ao vivo, 3 vezes por dia. Porque essa pessoa, se você tem 30 pessoas, e o cara dá uma aula por semana, você consegue ter aula de todo mundo. Então é igual quando você vai para a academia e tem aula de glúteo, aula de abdômen, aula de spinning, aula de sei lá o quê. Então tem essas aulas. Então tem as aulas, toda hora tem aula lá. Tem 3 vezes por dia, tem aula lá dentro, ao vivo, fica gravada lá dentro e o cara recebe um atendimento por mês. Esse produto é sensacional, cara. Qual é o ticket desse produto? É 267 por mês. Nenhuma aula dessa é a Tati. Nem gravado. Não, nada. Gente, tá aqui é mais legal do que ir pra Disney, sabia? É sério. Eu tô segurando pra não chorar aqui, porque homem que homem não chora. Eu vou te dizer que só tem uma aula minha e da Tati lá, semanal, porque a gente quer. E aí é uma aula extra, além de todas essas, que a gente faz uma aula sobre intimidade com Deus. Entra eu e Tati toda quinta-feira, 7 horas da noite, e aí a gente põe os 2 celulares assim, porque a gente dá aula para as 2 comunidades ao mesmo tempo, né, do Instituto e da Academia das Águias, mas é porque a gente quer. Porque a gente quer, porque faz parte do nosso propósito, falar de Deus e tal. Então tem lá essa aula toda quinta-feira, mas nem precisava. É que o treinamento dos especialistas foi diferente do treinamento dos educadores visuais. Os especialistas, a Tati treinou ao vivo, as primeiras especialistas, e a gente gravou. E aí tá tudo divididinho lá em modo e tal, a pessoa passa. Quando eu falo que a gente tem que estar envolvido com o amanhã, é isso, assim. Às vezes as pessoas perguntam, quem é o CEO da empresa? Você ou a Tati? Eu falo, nós somos co-CEOs. Agora, se a Tati fosse expert raiz ali, ela não conseguia ser CEO comigo. Fantástico. Não, eu tenho direito a mais uma pergunta? Porque Eu deixo você fazer uma e a gente passa nos outros, depois a gente volta em você. Fala, Bruno. Eu vou te dizer que esse cara, ele é o cara mais abençoado da roda digital. Vou te dizer por quê. Ele veio aqui antes de fazer o semente. Aí eu ajustei o semente dele. Aí ele fez, deu bom. Aí ele voltou assim que fez o semente. Aí eu expliquei outra coisa. Ele ajustou. Ele vai pegar essa consultoria gratuita da roda digital até ficar grande. Ele pensa, meu semente vai vou marcar o próximo lançamento uma semana depois da roda digital do Capanema. Não, eu fico muito feliz. Obrigado. Realmente você me ajudou muito. Foi exatamente isso mesmo. Eu ia lançar um produto, né? Lancei e vim uma semana antes. Tive a oportunidade de aprender, ele corrigiu. Lancei, vim de novo e estou aqui. Glória a tirar Deus. mais uma dúvida, né? Obrigado. A minha dúvida agora é a seguinte, né? Já passei por algumas fases e eu cheguei na fase do tráfego, de distribuição de conteúdo, né? Uhum. Já estou usando o YouTube, estou usando o TikTok, Instagram, as redes afins. A grande maioria das minhas vendas foram todas feitas de maneira orgânica. Eu posso dizer que mais de 70%. Como que eu consigo gerar um valor no tráfego para ele ser mais objetivo e otimizado? Resumindo, como que eu consigo ser mais assertivo no tráfego para conseguir ver clientes, como é que eu poderia dizer, mais quentes pelo ticket do meu produto? Porque quando eu lancei o produto, aquele tempo lá, 297. Às vezes eu observo que vem clientes que não conseguem arcar com os 297. Posso dizer que de 100 mensagens que eu recebo, mais de 60. Tá caro, não consigo. Aí a gente fala, negocia como um bom vendedor, a gente fica no pé, conversando, tentando converter. Usei a sua estratégia da ligação e consegui converter bastante, né? Principalmente na segunda, terceira. Quantos fechou no final das contas? Atualmente estou com 46 vendas. A outra vez que eu vim, eu estava com 14. Nossa, cara. Obrigado. Tô te falando que você tá me devendo um café. Obrigado. Só não vou cobrar hoje, que eu tô de jejum hoje. Mas pago sim. Vou te falar que teve um momento em que a gente começou a crescer muito o Olhos de Águia e eu comecei a perceber que vinha gente que não tinha condição de comprar.
começou a acontecer mais isso, né? A gente abriu muito o leque e começou a vir pessoas que não tinham condições de comprar. Aliás, hoje eu gravei um áudio para minha equipe falando sobre isso, que é muito engraçado, eu sou muito emotivo com as coisas. Todo lançamento, quando vem uma pessoa que ela fala assim, nossa, eu estou aproveitando tanto o conteúdo gratuito, é tão bom, obrigado, Tati, tal, eu não tinha condição de pagar, não sei o que, eu fico feliz a gente ajudar essa pessoa, e eu fico triste dela não poder comprar, eu fico, pô, tava falando com a Tati, eu acho, não, se a gente tivesse condição de todo mundo fazer de graça, né, tal. Mas a gente não tem, né, a gente a roda tem que girar e a gente só consegue produzir conteúdo gratuito se tiver entrando dinheiro, né. Mas aí eu comecei a perceber que estava entrando gente assim, eu pensei, eu tenho que mudar o tráfego. Tem que mudar o tráfego. E aí eu fiz algumas coisas que elas não são metrificáveis assim, no nosso caso. Elas são um pouco mais intuitivas. Eu comecei a botar a Tati com a gravação com uma câmera melhor, vestida com algum tipo de roupa que é... Sabe assim, a gente começou a tentar comunicar com as pessoas que tinham mais poder aquisitivo, porque eu sabia que ia passar menos por isso daí. Funcionou. Incrível que pareça. Mais... Não é uma coisa que você metrifica tanto, né? Porque eu podia botar algumas coisas que são mais assim, passa esse anúncio só para quem tem iPhone, ou passa esse anúncio para quem... tem várias coisas que você consegue fazer. Você que está menor, consegue, eu não consigo. Você consegue fazer isso, passar só para dispositivo iPhone, ou você vai passar só para quem tem determinada renda, ou determinados hábitos de quem tem renda maior, você consegue fazer isso na hora que você está ali filtrando. Eu não consigo, a nossa escala é muito grande, se eu fizer isso eu não consigo escalar, né? Então a gente inclusive tem os alunos que até têm dificuldade e mesmo assim entram, senão você não está escalado, mas você consegue, tá? Isso é uma coisa. Agora, hoje você está no orgânico, você está começando, mas você tem que separar uma verba pequena sua para distribuir conteúdo todo dia. Essa tem que rolar. Por mais que você pense assim, nossa, o meu orgânico está bom demais, eu vou tirar uma grana preta daqui. Mas a Bíblia fala sobre semear. A gente colhe aquilo que a gente semeia, né? Então, se você estiver puxando só para hoje, você vai puxar todo o teu orgânico. Mas você está semeando agora que você não precisa, que você está vendendo por orgânico, para poder colher daqui a 6, 8 meses e tal. Então, todo dia tem que ter distribuição de conteúdo. Qual o conteúdo que você distribui? Aquele que é melhor. Aquele que você já vê que no orgânico ele é melhor. Esse é o passo 1. Passo 2, aquele que muda a cabeça do teu cliente. O que é mudar a cabeça do meu cliente? Por exemplo, eu tenho lá uns 10 conteúdos sobre a Tati. Eles vão levando a pessoa de nível de consciência com relação à Tati. Porque a pessoa às vezes não sabe nem que a Tati existe, ou não sabe que tem o olho de águia, ou não sabe? Então, tem é um vídeo da Tati dando entrevista para o Danilo Gentili. Gera autoridade, mostra, sabe? Várias coisinhas que vão mostrando. Depoimentos que mostram as pessoas. Quando a gente começou no espanhol, era só depoimento. A gente pegou vários depoimentos, botou um monte lá e impulsionou. Então, esse é o conteúdo que você impulsiona todo dia. Bruno, quanto eu coloco? É quanto você pode colocar. Então, por exemplo, a gente, num lançamento, atualmente, a gente investe aí em anúncio e tal, isso aqui é uns 3 milhões de reais, quando a gente faz um lançamento. A gente faz 5 por ano. Estou fazendo esse cálculo para poder você entender. Então, vamos lá, que seja 15 milhões no ano, e a gente distribui de conteúdo cerca de 150, 200 mil mês. Que se for 200, vou arredondar para cima, vai dar 2 milhões e meio. Então, aí você consegue ter uma média, que é o que funciona para a gente. Se dependesse da minha equipe de tráfego, eu botava mais dinheiro na distribuição, porque eles gostam de trazer o público quente, né? Eu até poderia colocar mais, se tivesse... Aí é o fluxo de caixa, aí também... Só dando continuidade aqui. Na última oportunidade que eu tive de bater um papo com você, você me deu aquela sugestão dos desafios. Esse desafio, eu estou colocando um pouco mais de verba no tráfego para um público frio, justamente para quem nunca me viu passar a ver e entrar no funil de compra. Você acredita que está correta essa estratégia minha? Ou eu distribuo mais para quem é quente, mas nunca me comprou? Então, qual é o tamanho do teu público quente? Não ouvi, desculpa. Qual o tamanho do seu público quente? Não sei. Você está botando quanto de dinheiro? Em tráfego está colocando 1.300.
Se eu fosse você, eu separava aí metade do que você está colocando e tentava botar para o público quente. Porque ele vai converter mais, né? E aí você vai... E como é o primeiro desafio que você vai fazer, você vai conseguir metrificar melhor. Você vai conseguir olhar no final do funil todo e, ó, esse aqui foi o pessoal que estava vindo do público quente, esse pessoal converteu 2%. Esse aqui que era o público frio converteu 1%. Ah, mas eu paguei o dobro no lead, então é pau, posso botar dinheiro. Isso, assim, ó, todo tempo a gente está comprando dados. Todo tempo a gente está metrificando, entendendo as coisas e tal. O tempo inteiro, se é maior, menor, você está sempre comprando dados. Porque esses dados vão te ajudar a ficar maior. Só para, antes de passar o microfone aqui, todos os anúncios, tudo que está sendo visto na internet, eu colocando o CTA para vir no WhatsApp. Nada de página de venda, direto assim, não. Você acredita que mantém, ainda por ser pequeno? Você não está no perpétuo, né? Você está indo fazer o desafio agora, né? Eu tô fazendo basicamente aquela estratégia do Tá, outro. Jogar as pessoas no grupo, sim, vem sim. no WhatsApp, vem no A1, explica, É que eu estou tentando me lembrar o que eu falei para você na outra roda digital. Mas, tá, no teu caso faz sentido. Você pode mandar isso direto para o WhatsApp. Tá, beleza. Então, já eu volto com o microfone aqui. E na próxima roda digital você vem me dizer quanto é que você faturou. Amei. Boa noite, boa noite. A gente está com um dilema agora que meu nome é Lucas, a gente tem uma empresa que trabalha com marketing digital e nós tínhamos um projeto que estava central, que era com a Expert, né? Que nós pegamos o projeto ali dando um valor X, a gente conseguiu, sem investimento, dobrar esse valor. Depois, com o lançamento, a gente conseguiu multiplicar 5, 6 vezes esse faturamento. Ali, estou falando de alguma coisa assim de sair de 40 para 80 sem investimento, de fazer um lançamento investindo 5 e voltar a 115, 130. Depois de conseguir deixar isso dando ali com 3, 4 mil de investimento, dando 70, 80 no perpétuo. E depois fizemos um último lançamento ali com aproximadamente 10 mil de tráfego, que voltou 160. Então, para a gente estava algo maravilhoso. No último Roda Digital, a gente, inclusive, um outro dos meus sócios aqui perguntou já algumas coisas sobre como é que a gente iria fazer, que a gente estava se programando para fazer um lançamento de 7 dígitos ali em janeiro e tudo mais, né? E a Expert virou e falou, olha, está dando muito trabalho, estou tendo que entregar isso tudo, não quero mais. E é o que é. Então, assim, esse que era o projeto que a gente estava investindo mais energia, que a gente estava mais acreditando ali para o futuro. Simplesmente, do dia para a noite, deixou de existir, né? Sendo bem claro que a gente ficou puto, mas sobretudo a gente ficou assim na dúvida estratégica de falar, cara, e agora? A gente vai atrás de um outro expert para tentar passar por todo esse sofrimento de novo, a gente vai investir em criar um produto próprio nosso, a gente sendo expert, a gente vai contratar alguém para ser expert, né? Que nem vocês falaram que fazem aí com os coaches, esse é um tipo de ideia que a gente gosta muito, né? Fala, cara, eu vou pagar alguém, vou criar a marca e ponho essa pessoa para trabalhar para mim, mas o produto é meu. A gente está muito nesse dilema filosófico agora, estratégico, de falar, cara, o que eu faço agora? Você não tinha contrato, a gente estava confeccionando o contrato. A gente entrou em junho prestando um serviço. Eu entrei primeiro só prestando um serviço de cópia ali. Só que aí, como já foi um resultado muito bom no primeiro mês, no mês seguinte a gente já começou com a coprodução. Então a gente estava acertando ali detalhe de contrato, formalizando tudo. Quando aconteceu tudo isso, a gente estava fazendo a revisão final do contrato, quando... Você se vê sócio dessa mulher em 5 anos, se ela falar que ok, tá tudo bem? Honestamente... Sem consultar os outros dois do lado? Não. Então, dane-se. Olha só, eu vou te falar uma coisa séria. Assim, esse mercado tem mais expert do que gente que sabe fazer expert ganhar dinheiro. De verdade. Tá? Eu acho que eu comentei numa das rodas digitais aqui como é que foi que acabou o meu negócio anterior.
né? E que eu saí com uma mão na frente e outra atrás e tal. Mas eu tinha grandes resultados. Já tinha feito resultados muito grandes e tal. Eu contei para 3, 4 pessoas que eu tinha saído do projeto, eu recebi 84 propostas de trabalho de sociedade no mercado digital, que tinha desde curso online de adestrar cavalo até aposta online, passando por impotência, educação infantil, que você imaginar, assim. Porque uma coisa legal do conhecimento que a gente tem é que a gente consegue fazer isso com qualquer nicho, desde que seja um nicho lucrativo, que tenha muita gente, aquelas coisas todas que a gente já sabe, assim. Então, vale muito mais a pena vocês focarem em arrumar um expert que presta, que realmente quer ser sócio de vocês e que tem carisma, que tenha um nicho legal e tal. E vocês já se esforçaram uma vez, faz de novo, cara. De verdade, assim. Você aprendeu muita coisa. Você não está começando do zero, assim. Porque, assim, o expert... se eu fosse escolher um expert hoje, eu já tenho experiência, tal. O que eu ia fazer? Eu ia olhar um nicho que possui escala, né? Então, eu não ia, sei lá, pegar uma pessoa que ensina violoncelo, sei lá do que, não. Sabe? Eu ia pegar uma coisa grande, um nicho que é possível escalar. Como eu já sei vender produtos físicos, outras coisas, um nicho que me permitisse acoplar outras coisas de negócio também, né? E eu ia procurar uma pessoa que também tivesse muito afim, para não virar, porque eu sei que você me falou offline, que a pessoa não precisa, então uma pessoa que também tivesse muito afim e tivesse carisma, né? E tem muita gente assim, muita. Olha, porque uma das coisas que... Olha, porque, por exemplo, quando vocês começaram a falar aqui de como é que vocês fazem a formação e tudo, eu fiquei aqui cutucando o pessoal aqui do lado, porque esse era um dos problemas. Por exemplo, daria para esse peso que a Expert, por exemplo, sentiu com a entrega, daria para ser dirimido se delegasse um pouco mais? Por isso que eu te perguntei onde é que você se vê com ela daqui a 5 anos, porque eu tenho 5, 6 alternativas para você não sobrecarregá-la. Porque começa essa coisa de, mas isso eu não quero fazer, mas vou ter que gravar esse tanto de coisa, mas vou ter que ler um vídeo de 2 minutos no teleprompter, não, gente, vocês estão querendo demais. Você começa a falar, putz. Então arruma outro expert, de verdade. Você tem uma experiência muito legal, vocês estavam faturando bem. Eu lembro quando vocês vieram na última roda digital. Vocês estavam faturando bem, vendendo bem no perpétuo, preparando coisa toda. E outra coisa, é capaz de ter expert bom, inclusive no mesmo nicho. Tá? Bate lá no concorrente, bate no concorrente e fala assim, então, sabe fulano que vende um montão? Aqui, quem fez vender foi eu, e ela não vai vender mais não. Tinha o contrato para não acabar, mas não tem o não compete, né? Mas relaxa, eu fiquei com um sentimento de muita frustração quando o meu projeto anterior acabou. Me senti enganado, roubado, né? É muito ruim isso, sabe? E aí, só que o que você tem que fazer? Sabe, na Bíblia tem a história assim de quando Davi estava chorando pelo filho dele, de Batseba, e pedindo a Deus para que o filho não morresse. Davi chorou muito. Assim que o filho morreu, ele enxugou as lágrimas, lavou o rosto, tal, e foi lá conversar com as pessoas e foi tocar a vida, sabe? Porque tem hora que é só tocar a vida. Vai adiante e arruma outra pessoa. E aí você continua vindo aqui, eu continuo te ajudando, tá tudo bem. Agora olha só, dito isso, eu vou falar a favor do expert. Primeiro, já comece pensando como você não vai sobrecarregar o teu expert. Então, aquilo que eu estava falando aqui agora, que eu e Tati fazemos, de reaproveitar várias coisas, de não ter que ficar regravando. Você quer ver uma coisa? A gente está na turma 30 e quanto? 32 do português e 19 do espanhol. 32 do português, 19 do espanhol. E tem gente que fala pra gente assim, eu regravo o CPL todo o lançamento. A gente tem o mesmo CPL desde sempre. Então, sabe, tem umas coisas que as pessoas criam falsas verdades, assim. Então, é um jeito também de não sobrecarregar a pessoa. Tem jeitos. No próximo expert você pode dar
A gente pensava já bastante coisa nesse sentido de automatizar algumas coisas, de automatizar processos, assim, mas um dos grandes problemas, não só com esse expert, mas a gente tem um dedo podre para expert nesse sentido. Sempre uma resistência de fazer as coisas, sabe? Falando, não, vamos gravar o CPL uma vez, bem feito, scriptado, direitinho, para não ter que fazer. A gente valida um que funcione e vamos, né? Mas vou ter que gravar. Leu. Aí eu vou te dizer uma coisa, quando eu era professor universitário, eu lembrei agora, eu era coordenador dos trabalhos finais de arquitetura, assim. E aí veio uma menina falar comigo, e ela falou assim, eu preciso trocar de orientador. Aí eu falei, mas você vai trocar de orientador de novo? Ela tinha trocado de orientador 2 vezes, então ela estava no 3º orientador e ela precisava trocar, e ninguém mais queria orientar a menina. E aí ela queria saber se eu podia orientá-la. Aí eu falei, posso, mas eu preciso te dizer uma coisa. Se você teve problema com tantas pessoas diferentes, o problema não são as pessoas diferentes, é você. Então, eu falei, você precisa ver o que aconteceu para eu poder ser seu orientador. Porque vai ser eu até o final, você não vai mais trocar. Por que eu estou dizendo isso? Porque você falou assim, a gente tem dedo podre para escolher expert. Então, agora, olha para você. Pensa assim, o que é que eu faço no meu dia a dia que gera esse tipo de coisa com o expert? Porque isso serve para tudo, para casamento, para sociedade, tudo a gente olha no outro. Dificilmente a gente olha para a gente e pensa assim, por que eu estou fazendo de errado? Sabe? Não estou dizendo que ela está certa, não. Mas eu acho que vocês precisam dar uma conversadinha entre vocês e pensar assim, o que foi que a gente fez com a expert A, B e C que deu ruim? E o que a gente pode melhorar? Porque agora vocês vão trazer outro expert e já vai fazer certo desde o início. Sem querer te escovar, já escovando. Não, mas Boa noite, eu sou Emílio, queria pedir licença talvez para fazer uma pergunta mais singela. Eu acredito que tem uma diferença de valores no sentido de importância, no quesito de um expert que procura audiência e daquele que procura validar a sua autoridade. No caráter de escolha de um expert, qual que brilharia ou deveria brilhar mais os olhos de quem o procura? Aquele que foca seu tempo em validar a sua autoridade ou aquele que foca seu tempo em construir e expandir a sua audiência? Pergunta boa. Se a pessoa estiver focada só em expandir a autoridade dela, a gente está falando sobre o ego dela, sabe? E eu não sei se você já leu um livro que chama O Ego é Seu Pior Inimigo. Esse livro é muito bom, inclusive, sabe? E eu acho que você tem que pensar sobre isso, porque uma pessoa que tem um ego muito grande, ela é difícil de lidar em vários aspectos. Ela é difícil de aceitar que está errada, ela é difícil de testar coisas novas, porque ela pensa, isso vai ferir a minha imagem junto ao meu público, né? É difícil isso. É mais fácil você procurar alguém que não é nenhuma das duas coisas. É uma pessoa que tem propósito. Parece batido, parece besteira isso, sabe? Mas assim, achar um expert que tem propósito faz muito mais sentido. É muito mais interessante, por exemplo, eu me sinto com a Tati, hoje a gente estava dentro do carro falando sobre isso, falando assim, nossa, imagina se a gente pudesse dar de graça o nosso curso para todo mundo, se a gente não precisasse gerar dinheiro, sabe? É esse tipo de coisa, porque a gente ia ver mais gente curada, né? Então, o expert que tem propósito, ele topa trabalhar mais, ele topa gravar mais coisa, e ele entende que crescer a autoridade e crescer a audiência é interessante para expandir o propósito. Isso é muito mais legal. Capanema, eu acho que eu tenho uma pergunta para te fazer desde que eu te conheço. E tem tempo. Tá ferro. Tem tempo. Se eu não quiser responder, eu posso, né? Não, é uma pergunta que você não tem como escapar dessa pergunta. É uma pergunta que você não tem como escapar. Que é o seguinte, é uma pergunta que eu sempre faço para as pessoas que eu admiro muito. Oh, que bom, fico grato. É verdade, então você está no rol dos admirados. Que é o seguinte, muitas vezes, quando eu comecei no digital, eu comecei com lançamento. E aí eu comecei a botar 10, 15, 20 e sempre voltava. Chegou uma hora que eu botei e não voltou. Normal. Aí eu falei, esse negócio de lançamento, até o Pedro Campos me salvou. Era uma época que meu pai estava morrendo, foi uma catástrofe. Então a gente começa a aprender várias estratégias, aí você começa a aprender o meteórico, o possuído, o abençoado, aí você vai... Daqui a pouco você tem um X-tudo na sua frente desse tamanho. E as coisas meio que ficam bagunçadas. Você deve perceber isso no mercado. Claro. As pessoas fazendo
tudo junto ao mesmo tempo. Que lançamento é esse? É o X-Tudo. Então, a pergunta que eu te faço é a seguinte, se você pudesse voltar no tempo, botar a mão no ombro do Capanema do começo da história, é como se você pegasse uma página em branco e falasse assim, olha, esses são os pontos mais importantes para um lançamento funcionar e também para uma empresa funcionar. Primeiro, a pergunta que eu pensei inicialmente foi para um lançamento, mas depois da empresa. Quais são os pontos mais importantes para garantir que o lançamento vai dar muito bom? Bom, se eu voltasse no tempo, eu ia falar para eu casar com a Tati antes. É a primeira coisa que eu ia fazer. Dois. Demorei para conhecer essa mulher. É assim que você compra ela no conteúdo. Você tá tão linda hoje. Jantar e tal, né? Mas sabe que eu trouxe comigo uma coisa de quando eu era arquiteto, que eu me lembro que eu trabalhava no escritório de um dos maiores arquitetos do Brasil. E os meus colegas trabalhavam comigo e falavam assim, será que um dia a gente vai ser do tamanho dele? Tal, como é que vai ser isso? Não sei o quê. E eu falava assim, aqueles de nós que vão ser do tamanho dele são aqueles que vão continuar trabalhando, apesar de tudo. E isso é engraçado porque eu tinha isso desde novo, né? O que significa isso? Resiliência. Então, por quê? Eu posso te dar todas as fórmulas e estratégias para fazer um lançamento bom. E mesmo assim ele pode dar ruim. Então, você tem que ser resiliente. E aí, uma coisa, até gravei nos meus stories hoje, que eu acho que é uma coisa que isso serve para qualquer coisa que a gente vai fazer. A gente tende a subestimar o que a gente consegue fazer no longo prazo. A gente superestima o que a gente faz no curto prazo e a gente subestima o que a gente faz no longo prazo. Então, você quer fazer um lançamento, você quer que o lançamento exploda, tal, não sei o quê, e aí não vai do jeito que você quer, aí você fica chateado, você acha que o negócio está ruim, tudo, você muda tudo e tal, mas você está fazendo um. Quando a gente virou sócio, eram 6 pessoas na empresa. Essa semana nós contratamos 306 num processo seletivo. Nós contratamos 306 pessoas antes de ontem. E quando a gente começou, eram 6. Só que se alguém falasse para mim lá atrás, falasse, Bruno, daqui a 6 anos, você vai contratar numa tacada só 306 pessoas, até parece. Então a gente superestima. Então é continuar fazendo todo dia. Isso é uma coisa. Outra coisa que eu acho é o seguinte, quando eu entrei no mercado, eu acho que eu tive mais sorte do que vocês que entraram depois. Porque quando eu entrei, não tinha tanta gente para a gente acompanhar. Porque isso é um problema, cara. Porque eu tenho um monte de amigo bom e competente. Mas se você for acompanhar todos eles, vai dar ruim. Porque você vai lá e vê com a Aguiari sobre storytelling. Aí você vê com o Ladeira sobre perpétuo. Aí você vê com o Érico sobre lançamento. Aí você, sabe? Mas você lascou a tua vida, bicho. Tu vai acompanhar 10 experts e não vai sair do lugar. Porque tu vai querer fazer cada coisa que cada um deles falou, pensando que você não está fazendo tudo. Do teu jeito. Mas tu vai achar, alguma coisa eu estou fazendo errado, porque eu não acompanhei o cara certo, sabe? Então é assim, escolhe uma coisa e faz. Aí faz direitinho. Back to basics, assim. Eu ensinava arquitetura para calouro e projeto, né? Eu dava aula de processo criativo também e tal. E aí eu lembro que às vezes os meninos vinham e eles queriam reinventar a roda. E eu falava de momentos da arquitetura, arquitetura moderna, arquitetura isso, né? Eles eu não gosto disso, eu não gosto daquilo. Eu falava, bicho, para tu reinventar a roda, você tem que conhecer todos, né? O que eu estava querendo dizer com isso? É o contrário do que eu disse agora, de que você não tem que acompanhar todos? Não, é que você tem que conhecer os fundamentos para poder inovar. Não adianta, igual ele falou, vai fazer do teu jeito. Faz do jeito dos outros primeiro. Tu vai lá e faz, escolhe um cara, é o Érico, tal. Como é que o Érico fala para fazer o lançamento? Assim, 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 assim. Faz. Aí tu faz de novo, Aí tu começa a se sentir seguro. Fala, não, agora eu acho que eu posso fazer tal coisa. Assim. Isso é uma coisa. Agora, sobre empresa. Isso, eu me lembro, quando eu entrei no Mastermind do Érico, lá atrás, eu fiquei no Mastermind do Érico 7 anos, né? Eu saí ano passado. Eu lembro que eu tinha um colega lá, que era o Luiz Colaferro, que a família dele é dona de uma empresa de aquecimento solar, na época que ninguém falava disso. E o Colaferro era a única pessoa dentro do Mastermind que conversava comigo sobre modelo de negócio.
Eu parecia um ET falando de modelo de negócio, porque todo mundo queria saber qual era a cor do botão que você tinha que mudar para poder fazer um lançamento melhor. Ah, então, porque aqui eu vou mudar a frase que eu falo no criativo tal. Cara, qual que é o teu modelo de negócio? Então, acho que, por que a gente é uma empresa saudável? Porque a gente não é uma empresa de lançamento. Nós somos uma empresa digital. Essa empresa digital vende curso online, em lançamento. Essa empresa digital vende suplementos, produtos naturais, outras coisas. A gente vê, você sabe, a gente desenhou um modelo de negócio e eu acho que a pessoa ela tem que desenhar o modelo de negócio dela, escolher uma coisinha do modelo de negócio e fazer aquela coisa, mas já sabendo que daqui a 1 ano, daqui a 6 meses, ela vai fazer a segunda coisa. E vai fazer a terceira, tal. Essa semana eu quase matei o nosso líder do comercial do coração, que eu falei para ele assim, cara, você está cansado, você está trabalhando muito, eu sei disso, você acabou de... Ele que contratou 306 pessoas. Falei, você acabou de contratar 306 pessoas, eu sei que você está cansado, eu preciso que você descanse, porque eu tenho um negócio para poder te falar, que tem a ver com tudo isso que a gente está falando, que eu sei que só isso sozinho vai faturar 80 milhões por ano. E ele entrou em pânico, ele falou, você precisa me contar agora, tal. Eu falei, não, se eu contar agora eu te mato do coração, você já está fazendo coisa demais. Eu falei, não devia nem ter te falado isso, mas eu só vou te contar daqui a 6 meses. Você sabe o que é isso? Você entender que você tem um negócio no bolso que fatura esse tanto e se não botar para rodar? Porque eu estou semeando e fazendo uma coisa por vez e fazendo, estruturando, mas eu sei onde eu vou chegar no modelo de negócio. E isso é fundamental. E eu acho que isso ajuda todo mundo a ir adiante. Fantástico. Valeu. Agora deu, né? Bom, gente, vamos encerrando esse episódio aqui do Roda Digital. Você que está em casa, obrigado por nos assistir. Se você mora em Brasília ou perto de Brasília, aproveita e vem ver com a minha equipe quando é que a gente grava. Normalmente a gente grava 3 episódios por dia, então a cada 3 semanas. Eu tenho certeza que de alguma forma a gente pode te ajudar. Eu tenho uma experiência já de 10 anos no mercado. Para algumas pessoas isso é bastante. A gente vende aí para uns 30 países, em 3 idiomas, faz um monte de coisa e tal. Então acho que eu posso te ajudar de alguma forma. Dá um jeito de vir aqui em Brasília para poder participar. Tá? A minha equipe fica pedindo para eu fazer online. Não sei se uma hora dessa eu faço também online. Mas é um prazer receber vocês aqui. Comenta no vídeo. Tá? Para que a gente possa melhorar o que a gente faz, né? Obrigado por vocês todos também, viu? Deus abençoe cada um de vocês. A gente se vê no próximo.